Oi pessoal, bem-vindos à semana 3 do plano de estudo tutorado. O tema dessa semana, nós continuamos estudando propriedades coligativas, só que essa semana nós vamos estudar a crioscopia, que consiste na diminuição da temperatura de congelamento ou fusão do solvente quando se adiciona um soluto não volátil. Então, nós vimos que, se eu adicionar um soluto não volátil, a pressão de vapor vai diminuir, o ponto de ebulição vai aumentar e a temperatura de congelamento ou fusão vai diminuir, tá? Então, vamos gravando todas essas etapas aqui, porque ela vai ser necessária para a gente, no final, compreender todas as propriedades que vão ser estudadas, tá? Já estudamos tonoscopia, que é a pressão de vapor, ebulioscopia, que é a temperatura de ebulição, e agora vamos estudar a crioscopia, que é a temperatura de congelamento ou fusão, tá? Para que isso aqui é desejado, gente? Quando você está em regiões muito frias, vamos supor que a temperatura do ambiente esteja a menos 5 graus, e você tem a água no carburador, o ponto de congelamento da água é 0 graus. Então, a 0 graus, a água vai congelar, tá? Então, se a água do carburador congelar, vai ser ruim. Então, a gente não deseja que isso aconteça. Então, o que eles fazem em regiões que a temperatura é menor do que esse 0 grau, que já é o ponto de congelamento? Eles adicionam ali um soluto não volátil que vai causar a diminuição do ponto de fusão ali ou da temperatura de congelamento. Então, ao invés de congelar a 0 graus agora, a água pode congelar a menos 17, por exemplo. Então, se você está a uma temperatura de menos 5 e agora o ponto de congelamento é menos 17, ela não vai congelar mais, tá? Então, esse estudo ajuda principalmente na questão dessas regiões. Vamos lá para alguns exercícios. Qual das soluções e solvente apresenta a seguir a maior ponto de congelamento? Então, olha só, a gente falou que a adição de soluto não volátil diminui o ponto de congelamento. Então, quem que tem que ter maior ponto de congelamento aqui? A água pura, uma solução de 2 mol por litro de glicose, de 2,5 ou de 3,5. Ele quer o maior. Então, é do líquido que está no estado que está puro, né? Que não apresenta nenhum soluto não volátil ali. Porque quanto maior a concentração de soluto não volátil, menor o ponto de congelamento. Então, se ele quer o maior ponto de congelamento, ele tem que escolher o puro. E se ele não tivesse colocado água pura, mas tivesse colocado solução de 1 mol por litro de glicose? Aí você escolheria essa opção, que é a que está menos concentrada. Quem tem o menor ponto de congelamento aqui? Aí é a letra D, porque ela tem maior concentração, tá? Aqui eu coloquei todos eles só compostos covalentes mesmo, moleculares, que não se ionizam em água, tá? Então, a concentração que vocês veem é a concentração que tem no final mesmo. A presença de um soluto não volátil dissolvido em um solvente líquido altera o comportamento deste líquido na sua pressão de vapor, X, no seu ponto de ebulição, Y, e no seu ponto de solidificação, Z. Respectivamente, podemos substituir Z, X, Y e Z por. Então, olha só, a adição de um soluto não volátil diminui a pressão de vapor, aumenta o ponto de ebulição e diminui o ponto de solidificação ou congelamento. Então, a letra certa é a letra B, diminui, aumenta, diminui. Então, vamos lá de novo. A adição de um soluto não volátil causa uma diminuição da pressão de vapor, um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de congelamento, tá? Ok? Então, por isso que é a letra B que está certa. A adição de 350 gramas de sacarose a 1 litro de água pura fará com que, então eu estou adicionando sacarose, que é um soluto não volátil, faz com que a sua pressão de vapor aumente? Não, a gente viu que a adição de soluto não volátil faz com que a pressão de vapor diminua. Passe a conduzir corrente elétrica, a gente tem um composto ali que é o molecular. Ele não vai formar íons quando solubilizado em água, tá? Não vai ionizar, então não vai formar cargas, então não vai conduzir corrente elétrica, tá? Se sua pressão de vapor aumente, que é a alternativa que já estava falando lá na A, de novo, não, tá errado. Seu ponto de ebulição diminua? Não, a adição de soluto não volátil causa aumento do ponto de ebulição. Letra E, seu ponto de congelamento diminua? Sim, toda vez que adiciona a um líquido um soluto não volátil, o ponto de congelamento ou fusão vai diminuir, tá? 4. Em locais de inverno rigoroso, costuma-se adicionar uma certa quantidade de etileno glicol à água dos radiadores de automóveis.
O uso de uma solução em vez da água como líquido de refrigeração deve-se ao fato de a solução apresentar. Então, o que a solução tem que a água pura não vai ter? A solução ela tem ali um soluto não volátil, tá? Que faz com que a pressão de vapor diminua, o ponto de ebulição aumente e o ponto de congelamento seja menor, tá? Então, qual que é a resposta certa ali? A letra B, tá? A adição de um soluto não volátil, ou seja, a solução ali com o soluto não volátil, né, provoca um menor ponto de congelamento, impedindo que a água que está ali dos radiadores se congele, tá? Então, essa é a vantagem de você se adicionar o etileno glicol ali. Então, ao invés de congelar a água, porque a temperatura externa, né, é muito baixa, ele não vai congelar porque consegue trazer a temperatura de congelamento para menor ainda, tá? Do que você tinha inicialmente. Pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo do Conexão Escola, né, no chat, ou pelo WhatsApp.